A morte de Samuel. Samuel morreu e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam. E o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Davi e Nabal. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Calebe. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: Vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado: paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo o que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons, e nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora, pense bem, e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Abigail apazigua Davi. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: Vão na minha frente que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza de nada adiantou ter protegido tudo o que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue se, até o amanhecer, eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse:
Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu senhor. Que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus. Porém, a vida de seus inimigos, este a lançará fora, como se a atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito a meu senhor todo o bem que falou a seu respeito e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito o bem a meu senhor, então lembre-se desta sua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Volte em paz para a sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. A morte de Nabal. Abigail voltou para junto de Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele bastante embriagado. Por isso ela não lhe contou absolutamente nada até o amanhecer. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu dentro do peito e ele ficou como uma pedra. Passado uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Davi casa com Abigail. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele. Então Davi mandou um recado a Abigail, dizendo que desejava tomá-la por mulher. Os servos de Davi foram até Abigail no Carmelo e lhe disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que esta sua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Abigail se dispôs imediatamente e montou o seu jumento. E ela, acompanhada pelas 5 moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Davi também havia tomado por mulher Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, que era de Galim.
louvor à glória e à majestade de Deus. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade.